Olá, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre argumentar é preciso. Mas para isso vocês têm que saber o que são argumentos. Argumentos são razões no sentido de suportar uma determinada tese subjacente a um determinado discurso. Como assim? Expressar uma opinião, defender um ponto de vista é algo importante. Mesmo que cada um tenha uma opinião, ela deve ser respeitada. Quando você lê um livro, quando você assiste um filme, quando você vai a um teatro, né? Quando você ouve uma conversa, né? Você pode até argumentar, expressar a sua opinião, mas você tem que respeitar a opinião que está sendo dada de cada pessoa que está ali, né? Para sustentar uma opinião, é preciso argumentar, ou seja, apresentar ideias. Você pode apresentar ideias sobre aquela opinião. É preciso argumentar fatos, provas, razões e etc. Quando você ouve alguma coisa num papo com os amigos e tudo, você também pode ter ideias daquilo que está sendo apresentado, daquele assunto. Dentro daquele assunto, você pode apresentar fatos. Dentro daqueles fatos, você pode apresentar provas. E dentro dessas provas, você pode apresentar as razões pelo qual você está opinando. Mas, como as pessoas têm que respeitar as suas opiniões, as suas ideias, suas razões, as suas provas, você também tem que respeitar também as ideias das outras pessoas. Como assim, professora? Como assim? Dessa forma, do mesmo jeito que eles têm que respeitar aquilo que está sendo abordado, você também deve respeitar. Porque geralmente, quando você argumenta algo, as pessoas vão muito contra, mas você tem que saber usar uma maneira para que aquilo tudo não se envolva num discurso desnecessário, tá? Aí você tem que ter razões, provas, ideias que comprovem uma afirmação feita. Por exemplo, se você afirmou sobre aquele livro, sobre aquele filme, entendeu? Ou sobre qualquer outra coisa, então você tem que comprovar, você tem que afirmar porque você está levando o assunto adiante, tá bom? Então é isso. Então, aí no nosso livro, na página 36, está assim: argumentar é preciso, né? Aí tá assim: você costuma opinar sobre os acontecimentos ao seu redor? Sempre nós lançamos as nossas opiniões, tá? Mas nem todo mundo aceita suas opiniões. Você acredita que os assuntos que movem o mundo devem ser questionados? Claro, nós podemos questionar sobre todos os assuntos. Eu sempre digo assim, às vezes quando a gente questiona alguma coisa, ou agrada ou desagrada. E sempre falo assim, quando eu questiono alguma coisa, o não é certo, o sim é talvez.
Você gosta de saber a opinião de outras pessoas a respeito dos assuntos e dos fatos que interessam a você? Geralmente nós gostamos, né? Olha aí, expressar uma opinião e defender um ponto de vista é algo muito importante. Além disso, todas as opiniões, ainda que diferentes, devem ser respeitadas. Porém, para sustentar uma opinião, é preciso argumentar, ou seja, apresentar ideias, fatos, provas, razões, etc., que comprovem uma afirmação feita. Eu gostaria que vocês sublinhassem esse pedacinho que eu vou falar agora. O texto que você vai ler agora foi escrito por uma aluna do ensino médio do estado do Piauí para um concurso de redação idealizado pelo governo federal brasileiro. Trata-se de um artigo de opinião em que uma jovem brasileira expressa um ponto de vista em relação a algo que aconteceu na cidade onde ela vive. Por um pouco seguro das andorinhas. Por um pouso seguro das andorinhas. O Brasil é conhecido em todo o mundo, principalmente por suas belezas naturais, que atraem muitos turistas. No entanto, nem todos os municípios desse país possuem belezas desse tipo, ou até mesmo feitos pelo homem. É o caso da Regeneração, uma cidade com mais de 20 mil habitantes, situada no meio norte do estado do Piauí. Por esse motivo, qualquer novidade torna-se atração entre os moradores deste lugar. Recentemente, centenas de andorinhas fizeram morada em uma frondosa árvore ao lado da igreja matriz na Praça Central. O que é frondosa? É repleta de flores, de folhas e de ramos, né? A explicação, segundo a bióloga Eliana Müller, é que é a época da migração. O que é migração? Ato de mudar de lugar, de região. Das aves que fogem do sul para as regiões mais quentes, como o norte e o nordeste do Brasil. Quem já presenciou o voo desse tipo de ave sabe que ele proporciona um espetáculo fabuloso. Para os moradores daqui, então tornou-se o atrativo de todas as tardes durante o pôr do sol, horário em que elas retornavam do passeio diurno. Lá em Rio das Ostras, você vê muito isso, o canto das andorinhas, lá na Praça de Rio das Ostras, lá na Praia do Centro. As andorinhas ficam voando o tempo todo, e quando começa a entardecer, elas começam a ir para as copas das árvores. Apesar de todo encanto e beleza, as andorinhas começaram a incomodar devido à grande quantidade de fezes que ficavam espalhadas pelo chão embaixo da árvore, onde elas dormiam. Houve muitas reclamações por causa do mau cheiro e da aparência desagradável. Todos esses transtornos levaram o poder público a cortar o mal pela raiz, ou seja, foi feito o corte da árvore em que os pássaros se abrigavam. Poxa, tadinhos, né? Diante desse fato, os moradores tiveram opiniões diferentes. Os que se declararam a favor afirmaram que já estava tornando-se impossível a convivência com todas as aves, pois o mau cheiro das fezes estaria afetando até mesmo os negócios dos vendedores de lanches que ficam próximo ao local. Também disseram ter medo de serem contaminados. Então, eu li até aqui. Aí vocês vão terminar de ler essa leitura e responder às atividades. Vocês vão fazer da página 35 até a página 41.
Bom, meus amores, em língua portuguesa, eu pedi para vocês lerem o restante da leitura, né? E ler também as partes em roxo, tá? Depois que você ler a leitura, você vai responder a página 40 e 41, tá bom, meus amores? Até daqui a pouco com a aula de matemática.